Olá pessoal, bem-vindos à oitava Kona DI. E eu vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho com vocês sobre o potencial da inteligência artificial no design instrucional. Eu sou a Raquel Rocha, especialista em educação corporativa, design instrucional e UX. Então vem comigo porque tem muita coisa legal para te mostrar. Antes de mais nada, o que é inteligência artificial, certo? A inteligência artificial, ela nada mais é do que a capacidade de máquinas e sistemas computacionais de criar e executar tarefas que deveriam ser executadas por seres humanos. Elas aprendem com essas informações e a partir dessas informações que entram no sistema delas, elas geram também conhecimento. Tá? E dentro desse universo, pessoal, existe uma inteligência artificial bem específica, que é a inteligência artificial generativa, a famosa IA generativa, que é dela que eu vou falar aqui com vocês. Então, por exemplo, se você já ouviu falar em ChatGPT, Microsoft Copilot, Netflix ou Alexa, então você já teve contato com a inteligência artificial generativa. E é dela que eu vou falar um pouquinho nessa palestra, tá, pessoal? No campo educacional, também é muito utilizada esse tipo de IA. Então, por exemplo, a IA ela pode ser usada desde personalização de conteúdos. Então, imagine um universo onde um estudante, o sistema consegue identificar o perfil desse estudante dentro da plataforma, de acordo com o ritmo, com os interesses e com os cliques, com as informações que ele imputa na plataforma. O sistema consegue o quê? Direcionar um curso personalizado, conteúdos personalizados. Então, aí ela também pode ser usada aí. Ela também pode gerar insights valiosos através de relatórios para que os gerenciadores das plataformas, para que o pessoal de projetos, né, os gerentes, né, digamos assim, de projetos possam justamente analisar esses dados e melhorar os próximos cursos, manter conteúdo, tirar conteúdo e assim por diante. Agora, dentro do DI, dentro do design instrucional, para você que atua nessa área como designer de instrução, designer educacional, designer de aprendizagem, enfim, seja lá qual for o nome, mas você é responsável por criar trilhas de aprendizagem, criar objetos de aprendizagem, a IA generativa vai te ajudar muito em questão de qualidade, criatividade e também em agilidade, né, pessoal? O que a gente não quer hoje em dia com tudo isso? Então, a gente consegue, através da IA, trazer esses insights maravilhosos, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de algumas ferramentas de inteligência artificial que eu costumo utilizar, que são bastante conhecidas no mercado, e espero que vocês gostem das dicas. Então, vamos parar de blá 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 e vamos colocar a mão na massa. Então, bom, pessoal, já estou aqui com a minha tela aberta, já estou no ChatGPT. Para acessar, para você que é a primeira vez, o endereço de acesso está aqui do lado no vídeo, é chat.openai.com. OpenAI é o desenvolvedor, é a empresa que desenvolveu o ChatGPT. Então anota aí do lado e você acessa. Pode acessar com a sua conta Google, com uma senha. A conta que eu estou mostrando aqui para vocês é a minha conta e a conta gratuita, tá? Não é a conta paga. Então na tela inicial você vai escrever o seu prompt, tá? Então eu já tenho aqui um prompt que eu vou colocar para vocês. Então, por exemplo, eu estou pedindo para ele fazer o quê? Ó, crie uma imagem de uma sala de aula com alunos e professor. Na parede, atrás do professor, tem um quadro branco com equações matemáticas escritas nele. Bom, primeira coisa, pessoal, o ChatGPT ele trabalha com textos, então não adianta você pedir para ele criar imagens, criar áudios, criar slides, criar vídeos. Ele não cria nada que se refira a um recurso de mídia. Então esse prompt aqui ele vai flopar, tá? Ele não vai dar certo. Então o que você pode fazer aqui? Como o próximo aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o Leonardo sim, ele é para a criação de imagens, então eu vou usar esse prompt aqui para ele criar um prompt para mim com essa descrição para a gente criar essa imagem lá no Leonardo. Então eu vou pedir aqui para ele, olha, crie um prompt para a criação de uma imagem. Então aqui, sim, então eu vou pedir para ele criar um prompt para mim, para criação de uma imagem
que contenha, né, de uma sala de aula, como está aqui. Terminou, aperta o Enter ou aqui na setinha enviar mensagem, porque ele é um chat, então você tem que enviar a mensagem para o chat GPT e ele retorna para você a resposta. Então, olha, aqui em cima tem a minha pergunta ou meu prompt e aqui já veio a resposta. Então ele colocou aqui, olha, desenvolva uma cena envolvente de uma sala de aula vibrante, olha só como ele já colocou tons mais emocionais, onde os alunos estão participando ativamente, o professor está engajado. A imagem deve retratar uma atmosfera colaborativa e educacional. Então aqui você primeiro avalia se faz sentido, se você quer tirar alguma coisa, se você quer manter alguma coisa. Eu achei muito extenso, então eu vou pedir para ele recriar esse prompt de uma forma mais objetiva. Então vamos lá. Então assim, criativa. Então vamos... Olha, ele já resumiu. Então eu vou pegar esse comando e usar para qualquer outra coisa. Ah, eu quero agora criar um outro chat, eu quero falar de um outro assunto com o chat GPT. Então você vem aqui no menu da esquerda, o primeiro botão é o New Chat aqui na esquerda. Então você clica nele, ele volta para aquela tela inicial, onde você agora pode pedir para ele criar uma atividade. Então, por exemplo, crie uma atividade... Eu pedi para ele elaborar uma atividade nesse formato de handout, né? Vamos supor que isso aqui faça parte de um curso, né, que você esteja desenvolvendo. Então, que ideia que ele vai trazer aqui pra gente? Olha, então ele traz aqui elaboração de rotina de estudos, ele traz o objetivo, olha, dessa rotina eficiente. Então ele traz aqui, olha, um passo 1, fazer uma autoavaliação. Então o aluno ele vai listar, olha, as disciplinas que ele está estudando, vai classificar de acordo com o nível de compreensão alto, médio e baixo, vai identificar as áreas que o aluno precisa dedicar mais atenção. Aí ele vai estabelecer metas de curto e longo prazo, criar um calendário de estudos. Olha, então eu já trouxe, por exemplo, aqui um roteiro que você pode, no caso, adaptar, né, usar para fazer o seu SB, por exemplo, para você criar esse handout num formato PDF, que esse aluno depois ele pode, por exemplo, até mesmo imprimir ou um PDF editável para ele engajar numa rotina de estudos, por exemplo. Então aqui tem, olha, inclusive até uma entrega e uma data, o ChatGPT sugere. Então o ChatGPT ele é muito rico para conteudista, então para a gente que vai criar uma experiência de aprendizagem, a gente vai criar um conteúdo, uma atividade, às vezes, gente, vamos falar a verdade, às vezes tem dia, né, que não tem criatividade, que às vezes a cabeça está cansada e etc. Então, você pedir um insight aqui para o ChatGPT, ele te traz e você pode adaptar. Como eu falei lá no início, sempre avalie a resposta que ele te dá, cheque as informações, dependendo do conteúdo que você estiver usando, porque isso é muito importante. Às vezes ele mistura as informações. E detalhe, as informações que ele traz, a memória dele, vamos dizer assim, é até o ano de 2022. Então, o que aconteceu depois disso, por exemplo, o que aconteceu agora em 2023, ele não tem no banco de dados, tá? E uma dica aqui também importante, tá, pessoal, que vale bastante para o ChatGPT, porque a gente entra com informações, a gente entra com dados, tá, nele. Então, assim, evite colocar nomes reais de pessoas, de empresas, números de documentos, informações confidenciais ou sigilosas, tá? Isso é muito importante, porque tudo que a gente coloca aqui dentro dele, ele usa como aprendizagem, é igual ao nosso cérebro. Essa é a ideia da IA generativa. Ela aprende sozinha e usa aquela informação para gerar mais aprendizagem, mais informação para outras pessoas, tá? Então aqui foi a dica para você usar o ChatGPT. E agora, no próximo vídeo, né, na minha próxima demonstração, eu vou mostrar o Leonardo. Vamos lá? Então, para você acessar o Leonardo, tá aqui o endereço, né? Tá aqui o site dele, anota aí, é app.leonardo.ai. Então, vou criar uma imagem. Então, aqui em cima à direita eu posso criar Create New Image, ou então, aqui na esquerda eu posso Image Generation, né? Então, vou clicar na direita, vai criar uma imagem. Então, peguei aquele prompt que o ChatGPT gerou. Olha, colei ele aqui em português e vou pedir para ele gerar. Ele vai consumir 11 créditos, tá, pessoal? Para gerar essas duas imagens agora. Então, eu vou clicar em gerar. Ele pode levar aí uns minutinhos, né? Dependendo da complexidade, dependendo da conexão com a internet, dependendo da quantidade de imagens, né? Que você está pedindo para ele gerar também. Então, aqui ele está processando. Pronto, pessoal. Então está aqui, ele gerou as duas imagens.
Lembrando que eu coloquei em português, então ele tem essas duas imagens aqui. Olha, a primeira, uma sala de aula com alunos, professor, certo? E aqui um quadro branco, de equações matemáticas escritas, enfim, tem algumas coisas escritas, olha. Então é uma imagem que tá bacana, não tem nada estranho, né? Não tem um animal, não tem uma comida, não tem nada esquisito nela. Então é uma imagem que você pode usar tranquilamente aí para fazer um e-learning, né? Criar uma imagem para um curso. E a segunda imagem está aqui, olha. Esse aqui está um pouco mais próximo do que foi solicitado, de ter um professor, né? Que uns alunos, uma possível professora, e aqui o quadro branco, olha, com algumas equações matemáticas, algo relativo à astronomia também. Então é uma imagem também que não tem nada de estranho, não tem nada de esquisito, você pode usar. Ah, mas eu não gostei, ainda quero que ele crie imagens diferentes, né? Então você pode pedir para ele criar mais duas imagens, tá, pessoal? Então enquanto você tiver crédito aqui, olha, você pode clicar, ele vai criar duas imagens diferentes, mas lembre que o prompt aqui é exatamente o mesmo. Então se você percebeu que não está legal, ajusta o prompt e pede para ele gerar mais uma quantidade de imagens. Na sequência desse, eu vou mostrar para vocês a criação de imagens com esse mesmo prompt, só que em inglês, para a gente poder comparar as diferenças, tá? Então ele já criou aqui as duas, olha, então tem a primeira imagem, vamos visualizar, olha, uma imagem bem interessante também. Realmente é uma sala de aula, tem um quadro branco com algumas coisas escritas, tem os balõezinhos, também não tem nada esquisito, né, nessa imagem. E a segunda imagem, olha, então temos aqui também o professor ensinando algo, e o quadro aqui tem algumas coisas escritas. Também uma imagem que não trouxe nada estranho para a gente, também pode ser usada tranquilamente. Então vamos lá agora usar o prompt em inglês, tá, pessoal? Então vamos aqui substituir e vamos ver o que ele vai trazer para nós, tá? Então vamos lá de novo, tá? Então olha só, então a primeira imagem, olha, então observem, olha, realmente uma sala de aula, professor, os alunos. E observe que realmente no quadro tem algumas equações mesmo, então ela ficou mais próxima da equação matemática aqui no quadro do que nas imagens anteriores. E aqui, olha, a segunda imagem também, olha, muita equação no quadro, e tem aqui os alunos estudando. A gente vai continuar aqui com a nossa demonstração de inteligência artificial, então a gente vai seguir aqui para a nossa próxima ferramenta. Aguenta aí que eu já vou mudar de tela. E agora nós vamos conhecer um pouquinho o Eleven Labs, tá? O Eleven Labs, ele é uma ferramenta justamente para transformar o texto em voz, né? Que é o famoso TTS, que é o Text to Speech. Então você coloca um texto, escolhe uma voz, faz os ajustes e ele gera essa voz. Ele é usado principalmente para isso, mas ele também tem outros recursos, tá? Ele aproveitando a nota que a gente tem aqui do lado, né, o endereço dele, então é elevenlabs.io. Então você anota para poder justamente acessar depois e brincar um pouquinho. Eu tô aqui na tela de Speech Synthesis, certo? Que é justamente onde a gente faz a conversão de TTS ou STS, tá? Então aqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Então aqui eu tenho as configurações, então aqui eu posso escolher a voz, olha, que eu vou usar. Então tem as vozes que foram clonadas, então eu tenho aqui esses clones, e tenho as vozes do sistema, então ele traz aqui para nós, olha, o estilo dessa voz, o idioma dela, isso é importante também. Se você quer um texto em português, então é interessante você colocar o quê? Alguém que seja do Brasil. Então ele vai te trazer as opções, então você pode escolher o idioma, e tem o tipo, olha, esse aqui é o tipo de narrativa no tom dessa voz, você quer um estilo de jornalista, de videogames, audiobook, então ele traz também o tom de voz que tem aqui, além também, claro, né, de trazer o estilo, né, o idioma. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma voz que foi clonada, né, dei um nome para ela, aqui eu posso colocar um texto, então eu vou colocar aqui o texto, olha, que são prompts, né? E aqui eu posso fazer configurações dessa voz. Como que eu quero que saia esse áudio? Eu quero que seja mais estável, né? Que seja mais aquele tom mais igual. Eu quero um tom mais variável, aquela pessoa que fala e que desce e que dá um respiro, enfim. Então isso aqui é importante, esse tipo de saída.
Você também pode colocar aqui uma questão dessa clareza. Você quer uma fala mais rápida, uma pessoa que fale mais devagar, mais calma? Qual que é a intenção desse texto que você está colocando aqui? E também tem o estilo exagerado, né? Digamos assim. Então, esse estilo exagerado vem um pouco mais da naturalidade. Então, aqui, dependendo se você clonou, inclusive, a voz da pessoa, e foi uma clonagem, a pessoa riu, ela fez alguma coisa assim mais natural, ele pega esses trejeitos e coloca aqui também na tradução, tá? Então, aqui você pode colocar se é mais rápido, mais devagar, mais exagerado, enfim, né? Então, depois que você colocou essa configuração, colocou o seu texto, tá? Então, e detalhe, às vezes, você tem que ajustar alguma palavra aqui para que a pronúncia fique correta. Então, às vezes é uma palavra que tem uma sonoridade de X, mas se você colocar só o X aqui, às vezes ele pode não entender. Então, sempre adeque também, tem que escrever errado para que o som saia certo. Pense nisso. O som vai sair da forma que está escrito aqui, tá? Então, aqui embaixo o que você vai fazer? Você vai criar gerar. Então, ele vai gerar esse áudio. Olha, ele já criou, né, já inclusive executou. Aí você, claro, dá o play, ouve para saber se está realmente da forma que você quer, se saiu legal a pronúncia, o ritmo, o tom, ou se você vai ter que gerar de novo. Então, vou aqui ouvir novamente. O que são prompts? Prompts são comandos ou perguntas que você escreve na ferramenta com a intenção de que estes comandos que sejam executados. Então, olha só, pessoal, essa clonagem, né? Da voz ficou bem natural, dá para ouvir até o respiro, digamos, da IA, né? Ela faz até isso. Se você gostou desse áudio, é só fazer o download dele, né? Então é só clicar aqui, olha, na direita aqui embaixo, e faz o download. Você pode compartilhar. Ah, não gostei, não faz mal, você pode ajustar o texto ou não, ou colocar aqui para gerar de novo, né? Que às vezes uma pronúncia você quer que ele enfatize mais ou não, você pode gerar algumas vezes, mas ele vai consumindo seus créditos conforme você vai gerando, mesmo que seja o mesmo áudio, tá, pessoal? Então, é um recurso muito interessante, é um recurso muito interessante. Eu uso bastante ele junto com videoanimações. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada Animaker. Caso você não conheça, dá uma fuçadinha aí, que é uma ferramenta bem legal. Ela também tem algumas ações com IA dentro dela, tá? E ela você consegue o quê? Criar personagens animados em 2D, são desenhos, e você coloca o áudio, então são personagens que podem falar, então você pode colocar esse áudio para ser gerado aqui e criar esse personagem, em vez de filmar uma pessoa falando, você coloca esse personagem em 2D, tem todo um cenário, você pode colocar aí efeitos bem legais, inclusive no Animaker ele também tem uma inteligência artificial que ele faz o lip sync, né? Então ele mexe os lábios do personagem, do bonequinho, conforme o áudio também. Então você pode usar inclusive essa inteligência artificial dentro lá do Animaker para isso, ou pode colocar manualmente se você achar assim melhor, né? Fica a gosto do freguês, tá? Então esse aqui é o Eleven Labs, uma ferramenta bem fácil, simples de usar e com diversos recursos bastante importantes, né? E agora, então anota aí o endereço também para acessar essa ferramenta, que é o skybox.blockadelabs.com, tá escrito aí, é só anotar. E aqui, olha, nessa tela inicial dele, aqui eu estou no plano gratuito também, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Então, aqui na tela inicial, você vai escrever que tipo de cenário que você precisa. É o prompt, certo? Então, aqui você vai escrever, ele até coloca sonho com o seu mundo. Então, por exemplo, uma sala, opa, vamos colocar ali, ó. Crie uma sala do rei que fica num castelo medieval. Então, eu coloquei bem simples, tá, pessoal, aqui, mas o ideal é, você pode colocar elementos, eu quero uma janela entrando luz, eu quero que tenha o trono, que tenha, enfim, dá para detalhar e colocar os objetos. E aqui embaixo, olha, seleciona estilo, que estilo de imagem que eu quero que ele crie. Então eu posso pôr aqui, olha, realista, por exemplo, e ele me dá, olha, os estilos, olha, que eu quero de realista. Então eu posso sim escolher, olha, interiores modernos, né, tudo. Eu posso escolher, eu quero um ilustrativo,
Então ele já traz, olha, os estilos de ilustração também para ficar de acordo com o teu público, de acordo com a tua IV, de acordo com aquela ambientação que essa imagem vai gerar. Então ele tem, ó, por exemplo, anime, né? Anime está bastante aí em alta. Então tem futurista, surreal, né? Então técnicas artísticas. Ah, vou fazer um curso sobre história da arte, né? Então eu quero que ele, olha, tenha um estilo mais artístico, olha, um aquarelado, né? Então pode ser só caneta com tinta, né? Um pouco, olha, com argila, se for falar um pouco sobre esculturas, por exemplo. E aqui pode, olha, mistura de arte que ficou maravilhoso também, né? Então eu posso colocar. Então vamos pôr aqui, ó. Vamos por aqui nesse meu, é fantasia, né? Como ele é medieval, vamos usar aquele traje legal. Olha que bonito. Ser radiante, pintura encantada. Então eu vou usar, por exemplo, fantasia etérea dos anos 1960. Olha. Então eu vou colocar pintura radiante, gostei, achei ela bem bonita. Então eu quero nesse estilo. Vou pôr aqui para gerar. Olha só, então ele já criou, pessoal. Aqui atrás, olha, está a imagem. Olha, então, realmente ele criou, olha que bonito. Então aqui eu consigo colocar os elementos. Olha, vamos ver o teto como que é. Olha só. Então realmente é uma imagem em 360 graus, onde o aluno ou o profissional, né, que é o participante desse curso, ele pode fazer o que ele quiser. Olha só que lindo, gente. Então você pode criar um outro ambiente nesse castelo. Por exemplo, aqui tem uma escada, você pode colocar aqui uma saída, que ele vai para um próximo cenário, por exemplo, que complementa um outro cômodo desse castelo, né? Ele abre a chave, né? Ele acha a chave aqui da porta, enfim, já começa a viajar aqui nas ideias. Ah, gostei dessa imagem, eu quero usá-la. Clica aqui no download, ele baixa o download, você vai escolher o formato para você criar cenários, para fazer criação de experiências mais imersivas, mais interativas ou gamificações. Fica a dica aqui do Blockade Labs. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Então, aqui eu trouxe algumas ferramentas, algumas dicas de como usar essas ferramentas. No mercado existem diversas ferramentas de IA generativa que você pode usar no seu dia a dia. E também coloca aqui embaixo, pessoal, na descrição, coloca ali nos comentários o que você achou dessas dicas, se você já tinha acessado essas plataformas, não tinha. Quais plataformas de inteligência artificial que você costuma usar? Quais recursos você gosta de usar? Coloca ali, vamos trocar essa experiência também com o pessoal e aprender um com os outros. Meu prazer estar aqui com vocês na 8ª Kona DI e a gente se vê em breve. Até mais!